Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu trabalhava numa loja de roupas ali mesmo no bairro. E bem na esquina tinha uma barraquinha de caldo de cana que volta e meia eu frequentava. Quando fazia muito calor, eu sempre dava uma passadinha ali. E naquele dia em especial, aproveitei o meu intervalo de almoço para tomar um copo. Foi nesse dia que eu conheci o Dirceu. Tava ali na barraquinha, esperando ser servida, quando aquele carro parou assim do lado e dele desceu aquele cara. Camisa de colarinho, jeans, sapato bico fino, óculos escuros, um homem charmoso, bem alinhado. Se aproximou, tirou os óculos, pediu um caldo de cana e ficou por ali esperando a sua vez. Foi então que ele deu uma olhada assim pro lado e me pegou olhando para ele. Sorriu, me cumprimentou assim com um gesto de cabeça, eu retribuí. E depois disso ficamos ali e volta e meia ele voltava a me olhar. Bom, para quem estivesse observando, era nítido que estava rolando uma paquera. Tanto que depois ele se aproximou e puxou assunto comigo. Perguntou meu nome, que sabia se eu era dali mesmo, do bairro. Inclusive, apontei para a loja em que eu trabalhava. E aí ele me contou que tinha ido atender um cliente e quando viu a barraquinha resolveu parar. Olha, homem simpático, charmoso, bonito. Adorei o seu jeito. E a julgar pelo modo como me olhava e sorria, também devia ter gostado de mim. Tanto que ficamos ali de papo enquanto durou o meu intervalo. Quando falei que precisava ir embora, voltar para trabalhar na loja, ele perguntou se a gente vendia camisas no estilo daquela que ele estava usando. Falei que sim. Que tinha inclusive chegado umas remessas bem bonitas. Ele disse que qualquer dia passaria ali para dar uma olhada. Só que não sei, viu? Fiquei com a impressão que ele falou aquilo só para ser gentil. No fundo, eu achei que nunca mais o veria. Tanto que tratei de esquecer aquele episódio. Só que demorou, mas aconteceu. Ele passou de carro ali na rua, em frente à loja. O vidro estava assim abaixado. E eu estava bem ali na entrada, sabe? De modo que a gente acabou se vendo. Como ele passou devagar, deu tempo de ele me dar um sorriso e acenar para mim. Ele seguiu no sentido do terminal. Mas, para minha surpresa, dali meia hora, acabou voltando. Estacionou em frente e entrou. Por sorte, eu não estava atendendo ninguém. E ele veio sorrindo, direto na minha direção. Oi, tudo bom? Então, vim dar uma olhada nas camisas. Você falou que tem umas bonitas, hein? Para resumir, mostrei algumas camisas para ele. E ele acabou gostando de duas e comprando. Depois que fez o pagamento no caixa, se aproximou de mim de novo. Pensei que fosse só para se despedir, mas não. Perguntou a que horas que começava o meu intervalo. E se eu não queria tomar mais um caldo de cana, dessa vez por conta dele. Aí eu falei que se ele esperasse uns 15 minutos, eu aceitaria o seu convite. Ele sorriu e disse que ficaria me esperando ali do lado de fora. Olha, eu fiquei tão ansiosa. Não posso negar, fiquei mesmo. Até um pouco nervosa. Tanto que quando deu o horário do meu intervalo, saí lá para fora. E ele realmente estava me esperando, do lado do carro, como tinha prometido. Deixou o carro ali mesmo e fomos caminhando a pé até a barraquinha. Enquanto a gente atravessava a rua, ele falou: escuta, posso te fazer uma pergunta? Eu até já imagino a resposta, mas você é casada ou tem namorado? Falei que não. E ele sorriu de novo. Aí foi a minha vez, né? De fazer a mesma pergunta. Ele falou que estava sozinho, que não tinha ninguém,
Mas sabe, a gente que é mulher sempre fica com o pé atrás, né? Quando o homem fala isso. Para minha surpresa, ele confessou que tinha pensado em mim. Que já era para ele ter dado uma passada ali na loja, mas que as coisas andavam corridas para ele no serviço. O fato é que a gente conversou ainda mais nesse dia do que naquele primeiro. Mais do que isso, ele me olhava com tanta intensidade que eu juro. Pensei que ele fosse até tentar alguma coisa comigo. Me dar um beijo, por exemplo. Ali mesmo, do ladinho da barraca. Mas não aconteceu. Quando deu o horário de eu voltar para a loja, ele me acompanhou e antes de nos despedirmos, pediu o meu número do celular. E eu, mais do que depressa, trocamos um beijo no rosto, mas eu confesso que preferia que ele tivesse me beijado na boca. De tanta atração que já estava sentindo por ele. Tanto que passei o resto daquele dia, aquela tarde, pensando nesse homem, nas coisas que a gente tinha conversado. Em resumo, foi desse modo que passamos a trocar mensagens. Na sexta-feira, por exemplo, ele disse que ficaria de novo me esperando ali na rua para a gente se ver pelo menos um pouco. Quis saber se estava tudo bem. Foi nesse dia que trocamos finalmente o nosso primeiro beijo de amor. Entrei no carro, ele dirigiu algumas quadras, estacionou e o beijo então aconteceu. E a verdade é que foi a partir daquele beijo que a gente começou, sei lá como chamar, uma espécie de namoro. Sei lá se dá para chamar assim. Só sei dizer que entrei naquele carro e depois do primeiro beijo, a gente não parou mais. Fiquei tão emocionada quando um dia ele me falou aquilo. Escuta, por onde que você andava que só agora eu te encontrei? Olha, não quero te deixar assustada, viu? Só que sei lá, eu me encantei por você. Acho que... Será que é exagero? Mas acho que eu estou até apaixonado. Eu sinceramente não sabia o que andava sentindo por ele. Mas eu fiquei tão feliz de ouvir aquilo. Naquelas alturas, já fazia 3 semanas que a gente estava se vendo. Já tínhamos, inclusive, ido para a cama uma vez. Até que um dia, a gente saiu e o celular dele não parou de tocar. Eu pensei, a primeira coisa que uma mulher pensa, será que ele mentiu para mim e tem alguém? E eu pensei nisso porque começou a se manifestar o telefone e ele não atendia. Era uma ligação atrás da outra, porque parava de tocar, daqui a pouco recomeçava. Infelizmente não consegui ver o nome da pessoa na tela do aparelho, mas ele devia saber quem era, tanto que ficou zangado com isso, ficou nervoso. Perguntei quem estava ligando, se ele não ia atender, até porque de repente podia ser alguma coisa importante, mas ele só balançava a cabeça dizendo que não, que... Mas eu percebi, ele ficou contrariado, zangado mesmo. Creio que com a pessoa que estava ligando, de maneira que devia saber quem era. Olha, embora lá no começo ele tenha dito que estava sozinho, é como eu já falei, a gente acredita, mas até a segunda página, porque o homem costuma mentir mesmo, essa coisa de ser sozinho, de não ter ninguém. Então, naquele primeiro dia eu acreditei, mas com reservas. Pelo modo como ele falou, eu até achei que ele estivesse falando a verdade, mas a gente nunca sabe. E o fato é que fiquei bem desconfiada nesse dia das ligações. Fiquei esperando que ele dissesse quem era, mas ele não tocou no assunto. Claro que eu fiquei pensativo. Será que era alguma mulher? Bom, para ele não querer atender na minha frente, só podia, né? Olha, eu me senti bem mal por causa disso, imaginando que ele pudesse estar me escondendo alguma coisa. Somente quando nos vimos outra vez é que ele acabou
tocando no assunto. Ele viu que eu estava esquisita. Eu estava mesmo, desconfiada. Deve ter imaginado que pudesse ser por conta daquele dia, aquelas ligações que ele não quis atender. E pelas tantas ele falou: Elaine, sobre aquele dia, aquelas ligações, acho que eu te devo uma explicação, né? Bom, quem estava ligando era a Ângela, irmã da minha ex-mulher. Eu sabia que ele era separado. Ele mesmo tinha comentado comigo, mas não imaginava que ainda tivesse algum contato com a ex ou com a família dela. Perguntei o que ela queria. Queria me torrar a paciência, como sempre, né? Olha, Elaine, se a gente continuar com o nosso relacionamento, você precisa saber algumas coisas. Até pra gente não acabar brigando, né? Por causa disso. De repente você pensa que eu tô te escondendo alguma coisa. E não é isso, é que... O que você tá querendo dizer disso? Tem a ver com essa tua ex-cunhada? Tem. Pra começo de conversa, foi por causa dela que eu me separei da minha mulher. Olha, por aquela, eu sinceramente não esperava. Ele acabou me contando umas coisas que me deixaram de cabelo em pé. Segundo me contou, essa tal de Ângela, sua cunhada, tinha verdadeira obsessão por ele. Sabe, dava em cima dele na maior cara dura, mesmo quando ele ainda estava com a esposa, irmã dela. Tanto que tinha feito de tudo para acabar com o casamento. Imagine, irmã da mulher dele. E mesmo assim, segundo ele me contou, não pensou duas vezes em estragar seu relacionamento com a outra. Ele falou: olha, se você soubesse de tudo que essa mulher aprontou para me separar da Débora, as coisas que ela inventou. Sabe, um dia, ela até invadiu o meu quarto e ficou nua na minha frente. Você tá brincando? Pior que não. Olha, Nani, eu tô te contando isso pra você já ficar sabendo que a Ângela, ela é capaz de tudo. Ela, sei lá, não tem outro jeito de falar. Ela é doente por mim, é uma obsessão. Nossa, mas você já tiveram alguma coisa? Claro que não. Eu nunca quis. Só que até hoje, minha ex-mulher pensa que a gente era amante. Eu nunca encostei um dedo nessa mulher, juro por Deus. Olha, geralmente a gente se preocupa com a ex-mulher do cara, né? Só que no caso, não era a ex-mulher que estava incomodando ele. Era a cunhada. Sabe, coisa mais esquisita. Eu fiquei muito preocupada e impressionada com isso. Principalmente porque, segundo ele, volta e meia, ela vinha atrás dele. Ele viu que aquilo que me contou mexeu comigo e falou: espero que isso não interfira no nosso namoro, viu, Elaine? Sabe por quê? Porque eu tô gostando muito de você, do fundo do coração. Não quero te perder por nada desse mundo. Por isso te contei tudo para você ficar ciente. Olha, não vou mentir. Não acreditei 100% em tudo que ele me contou. Fiquei até pensando que ele talvez estivesse me escondendo alguma coisa. De repente, estivesse até envolvido com aquela tal de Ângela. Porque convenhamos, né? Para pegar no pé dele daquela forma. Mas, para me provar que estava mesmo sendo sincero, ele fez uma coisa que ainda não tinha feito. Me levou até a casa da sua mãe para a gente se conhecer. E a mãe dele confirmou toda a história. E ainda falou: essa menina é uma cobra. Eu já falei pro meu filho, ela é doente. É um encosto. Não sei por que ela cismou com o Disseu. Olha, para minha sorte, ela pareceu ter gostado de mim. A mãe dele.
Eu também gostei do jeito dela, de modo que a gente se deu bem desde o começo. Fiquei até me sentindo mais segura, depois de ter conhecido a sua mãe. E que ela me confirmou, né? Que tudo o que ele dizia era verdade mesmo. Não que eu duvidasse dele, mas sabe como é, né? Foi bom ela ter confirmado. Por sorte, a tal de Ângela nunca cruzou o meu caminho. Apesar de volta e meia, ela ligar no celular do Dirceu. E quando ligava, era uma vez atrás da outra. No fundo, eu acho que ela nem sabia de mim. Não devia saber, né? E principalmente do nosso envolvimento, porque o Dirceu falou que ia fazer de tudo para que ela não soubesse nunca que a gente estava junto. Até para evitar. Continuamos com o nosso namoro. Até que perto de completarmos 5 meses juntos, descobri que estava grávida. Claro que fiquei preocupada. Uma gravidez não estava nos planos. Com toda certeza, não estava nem nos planos dele. Para dizer bem a verdade, na hora eu fiquei apavorada. Sabe, a gente se assusta. Imagine. Fiquei até sem saber o que fazer. Será que eu conto para ele? Um medo do futuro, um medo. Resolvi que a gente tinha de conversar, porque afinal de contas, a gente conversou, lhe contei da gravidez. Num primeiro momento eu notei que ele ficou assustado, sem palavras. Mas depois, aos poucos, ele foi se mostrando assim mais tranquilo e até feliz. E de certo modo, isso acabou me tranquilizando um pouco. Mas só um pouco. Acabamos contando juntos a novidade lá pro pessoal da minha casa. Minha mãe, sabe, minha irmã. E depois contamos também para a mãe dele. Depois disso, começamos a planejar a nossa vida juntos. Sim, porque aquela gravidez mudava tudo. Antecipava tudo, né? Ele ficou de procurar um canto para a gente morar. Porque a nossa intenção era de, tão logo fosse possível, a gente morar junto. Só que perto de completar 1 mês de gravidez, ou por outra, 1 mês que eu tinha descoberto que estava grávida, me deparei com uma situação muito delicada. Lembro que era uma quinta-feira. Eu tinha saído da loja e ido direto para casa. Cheguei perto das 7h30 da noite. No que entrei, minha mãe falou que tinha chegado um pacote pelo correio para mim. Quando vi aquele embrulho, fiquei surpresa, porque primeiro que eu não tinha pedido nada, nem comprado nada por correspondência, pelo Mercado Livre, coisa que eu valho. E aquilo parecia ser um presente, porque era uma caixa embrulhada num papel bem bonito e uma fita. Quem será que tinha enviado aquilo? Será que era coisa do Dirceu? Mas a troco de quê que ele ia mandar um presente pelo correio? Sendo que podia me entregar pessoalmente? Fiquei super intrigado. E quando desembrulhei, vi que se tratava de uma caixa de sapatos. Pensei, ué, será que ele mandou um par de sapato para mim? Achei até graça. Só que quando abri aquela caixa, quando vi o que realmente tinha lá dentro, percebi que de engraçado aquilo não tinha nada, pelo contrário. Dentro da caixa havia nada menos do que uma boneca. Só que ela estava toda esgualepada, roupinha suja, como se tivesse passado um tempo assim no meio da terra. O cabelinho assim, desgrenhado, as pernas tortas, uma delas inclusive quebrada no meio, os braços fora do lugar, um dos olhos faltando. Era uma coisa mórbida, macabra. Olha, eu senti um gelo na espinha só de olhar para aquilo. Era uma dessas bonecas que a gente compra em loja de brinquedo, mas eu juro, parecia uma coisa saída de um filme de terror.
E ainda tinha umas manchas vermelhas, como se fosse sangue. Eu bati os olhos naquilo e soltei um grito, de tão apavorada que eu fiquei. Era uma coisa pavorosa demais. Olha, a pessoa que tinha enviado aquilo só podia estar querendo me assustar. E o pior é que conseguiu. E nada me tirava da cabeça que aquela boneca tinha relação com o bebê que eu estava esperando. Foi a primeira relação que eu fiz na minha cabeça. A pessoa que me mandou aquele embrulho queria me deixar com medo. Ela queria me assustar. A mãe também ficou apavorada, se perguntando quem poderia ter feito aquela maldade. Joguei aquilo no lixo na mesma hora. Só que antes, tirei uma foto e mandei para o Dirceu. Não sei por que aquilo não tinha me ocorrido antes, mas depois que viu a foto, ele mandou um áudio. Meu Deus, isso só pode ser coisa da Ângela. Ela já deve estar sabendo que você está grávida. Espera aí que eu já chego. Quando chegou, eu estava toda encolhida, assustada, chorando. Ele fez questão de pegar a boneca na lata do lixo, só para ver com os próprios olhos. E voltou ainda mais convencido de que aquilo só podia ser coisa da ex-cunhada. Lembro que eu perguntei: você acha que ela fez algum feitiço para o nosso filho? Não, acho que não. Só tentou te assustar mesmo. Mas deixa que eu vou falar com ela. Olha, depois do que aconteceu, eu fiquei muito abalada. Não consegui mais tirar a imagem daquela boneca maldita, toda deformada, suja, com manchas de sangue. Isso causou um impacto na minha vida. Eu fiquei tão assustada que eu comecei a ter pesadelo. Sonhava que tinha dado à luz. Só que meu filho se parecia com aquela boneca, toda torta, suja, deformada. No fim, isso acabou refletindo também no nosso relacionamento, meu e do Dirceu. Porque, repito, eu fiquei muito abalada. E a coisa em que eu mais pensava era o meu bebê. Eu temi que aquilo fosse dirigido ao bebê que eu estava esperando, meu filho, que estava na minha barriga. Fiquei me perguntando se a nossa vida seria assim para sempre, com a sombra dessa mulher atormentando, tentando atrapalhar a nossa vida, a nossa felicidade e principalmente tirando a nossa paz. Com toda certeza era isso que ela queria. E o pior é que ela conseguiu. Acabou com a nossa paz. Estou no 5º mês de gestação. E ainda me sentindo exatamente o pior do que me senti quando abri aquela maldita caixa. Apavorada, sem conseguir dormir, com a mão constantemente na barriga, como que para proteger meu filho. Mesmo sabendo que isso não é o suficiente para deixá-lo fora de perigo. Não como uma louca, uma doida, varrida, como essa ex-cunhada do Dirceu. Meu relacionamento com ele, aliás, anda de mal a pior. Temos brigado muito por conta dessa mulher, das coisas que ela anda fazendo. Porque ela não parou naquela boneca. Acabou descobrindo o meu número e ficava me ligando, mandando mensagem, sabe? Me ameaçando. Olha, eu temo até pelo nosso futuro juntos. Não sei se o que sentimos um pelo outro
vai sobreviver a essa tempestade. Meu maior medo é meu filho. Aliás, para dizer a verdade, é só em relação a ele, porque se fosse só comigo, talvez fosse diferente. Eu não estivesse assim, me sentindo tão acuada, mas trazendo essa criança aqui na minha barriga, eu tenho pavor de que acabe respingando nele. Uma criança, um bebezinho que nem nasceu ainda, que não tem nada a ver com a maldade do mundo. De tanto nervoso que eu ando passando, talvez eu mesmo acabe prejudicando o desenvolvimento dele. Fico com medo de ele acabar nascendo com algum problema. Principalmente porque eu continuo tendo aqueles pesadelos horríveis. Meu filho nascendo todo deformado, como aquela maldita boneca que aquela louca me enviou. Ele é doente pelo Odisseu. Quando ele me contou, eu não acreditei que fosse tanto. Mas a criatura, ela é diabólica. Pois olha, tem horas que eu me sinto tão acuada, temo tanto pelo meu filho, que chego a pensar, quer saber, ela que fique com ele, só não permita, meu Deus, que algo de ruim aconteça com essa criança, com meu filho, porque prefiro morrer. Isso eu não ia suportar.